como eu já venho falando, inclusive na abertura do programa, a Polícia Civil, numa rápida investigação, numa célere investigação, chega à conclusão, aos fatos, a dados, para levar ao juízo, à justiça e conseguir as prisões de Jairinho e da professora Monique. Doutor Antenor, primeiro, obrigado por nos atender. A Polícia Civil, ela tem elementos claros, contundentes, como mensagens de celular, comprovando que houve agressões e, consequentemente, a morte do Henri, ou seja, de que não foi acidente doméstico? Bom dia. Bom dia, Rodolfo Schneider. Bom dia, ouvintes da Band News. Eu gostaria de destacar o trabalho da equipe do Dr. Henrique Damasceno, delegado titular da 16ª DP na Barra da Tijuca. Ele e a sua equipe estavam trabalhando incessantemente há exatamente um mês nesse caso, e a Polícia Civil hoje ela consegue realmente entregar um trabalho profissional, um trabalho extremamente técnico e competente. Eles trabalharam em silêncio. O doutor Henrique, em momento nenhum, ele deu entrevista coletiva, se pronunciou à imprensa, a todo momento reunindo provas, provas testemunhais, provas periciais, vídeos, enfim. E hoje nós temos todos esses elementos probatórios para poder, sim, afirmar que nós temos provas de que essa criança foi assassinada e não foi vítima de um acidente doméstico, Rodolfo. Doutor Antenor, que provas? É óbvio que você não pode, às vezes, afirmar categoricamente, mas que provas? Por exemplo, nos celulares, pelo que eu soube, há mensagens nessa quebra que vocês tiveram através de um equipamento que se chama Celebrate, que foi comprado pela Polícia Civil, é de última geração e que consegue recuperar mensagens, fotos, vídeos apagados. Pelo que eu soube, inclusive no celular da mãe, há mensagens contundentes que comprovam a questão da agressão com a consequente morte. É isso? É verdade, Rodolfo. Nós adquirimos, havia um processo licitatório que se arrastava há mais de 2 anos, e o governador Cláudio Castro, de maneira extremamente sensibilizada com esse caso, ele liberou verba no último dia 31, e nós conseguimos adquirir esse equipamento de última geração, o Celebrite com o software Premium, que foi fundamental para o esclarecimento desse caso, e nós conseguimos obter essas provas importantíssimas, que levaram o delegado a realizar o pedido de prisão à Justiça. O Ministério Público nos apoiou integralmente, o nosso promotor, Dr. Marcos Cac, promotor da Barra da Tijuca, e hoje nós efetuamos a prisão do casal. As investigações continuam, é uma prisão temporária, mas nós esperamos concluir esse inquérito nos próximos dias, para que esse casal seja submetido à Justiça e seja julgado por esse crime. Há admissão nessas mensagens? Admissão de culpa, admissão de agressão com o resultado da morte? Essas mensagens que foram obtidas através de uma prova técnica, elas, de fato, comprovam que essa criança vinha sofrendo agressões dentro do apartamento, agressões praticadas pelo vereador e médico, o Dr. Jairinho. Médico, né, doutor Antenor Lopes, o senhor está coberto de razão, ele tem essa formação, mas médico esse cara, nem encostou na criança, né, nem fez respiração boca a boca, massagem, absolutamente nada. Médico esse doutor Jairinho nunca foi e não foi nesse caso também. Agora, também há comprovação, e nesse pedido de prisão temporária por parte da Polícia Civil, a gente está conversando com o diretor de polícia da capital, Antenor Lopes, delegado Antenor Lopes. Neste caso, também há, no pedido de prisão temporária, provas de que eles tentaram atrapalhar o trabalho da Polícia Civil, interromper a investigação? Todas essas provas técnicas vão ser juntadas ao inquérito policial, mas neste momento nós podemos afirmar, sim, que houve toda uma arquitetura incompreensível caso fosse um acidente, né, uma combinação de depoimentos, algo que não se espera de uma família enlutada, algo assim que realmente não corresponde ao Schneider. E todas essas provas técnicas, como eu disse, estão sendo finalizadas, né, pelos nossos laboratórios, pelos nossos peritos, e serão juntadas aos autos no momento oportuno.
Delegado Antenor Lopes, a gente está em rede agora com o São Paulo, no programa com Sheila Magalhães e Ivan Brandão, aqui na Band News FM. A mãe, pelo que vocês têm de provas colhidas até agora, a mãe, ela se omite ou ela, mãe, participa do momento da agressão? Isso vocês já conseguem ter esclarecido? Bom, nós podemos afirmar que a mãe tinha conhecimento dessas agressões, e como ela é mãe, uma agente garantidora, essa omissão dela é penalmente relevante. E por isso ela está sendo responsabilizada nesse ato, por esse crime. Há alguma informação, e não que isso justifique, porque como mãe o senhor sabe muito bem, pai e mãe tem que proteger seu filho, cuidar do seu filho, independente de eventuais ameaças ou não, tá certo? Mas de qualquer maneira, há alguma informação em mensagens ou em apuração da Polícia Civil de que Jairinho tenha ameaçado ela em algum momento para impedir que ela procurasse as autoridades policiais? Não, de maneira nenhuma, Rodolfo. Até o presente momento não existe nenhuma prova colhida nesse sentido. Pelo contrário, o casal parecia bem unido até no momento da prisão. Eles estavam dormindo juntos na casa da tia do Jairinho, de uma tia do Jairinho. Tá? Que loucura. E, obviamente, que mesmo depois da morte, a todo momento a mãe ela apresenta uma versão protegendo o vereador Dr. Jairinho. Algo realmente que a gente que foge à nossa compreensão até o presente momento. Impressionante. Antes da pergunta da Agatha Meirelles, nos laudos periciais, inclusive na reprodução simulada, a gente antecipou na Band News FM a informação de que na reprodução simulada vocês já descartaram a possibilidade de um acidente doméstico como foi inicialmente ou até agora colocado pelo casal. Que mais nesses laudos vocês tiveram de informações que corroboraram para a prisão de agora? Por exemplo, chegou-se a se cogitar que a Polícia Civil teria conseguido detectar, por exemplo, manchas de sangue em paredes do apartamento. Alguma outra informação na perícia foi relevante, fundamental para esses pedidos de prisão? Rodolfo, o que foi fundamental para o pedido de prisão foram as mensagens encontradas através do nosso equipamento Celebrite, como eu te falei. Isso foi essencial, foi uma prova técnica essencial, muito forte, tá? Onde o delegado embasa o seu pedido de prisão, que é corroborado pelo Ministério Público e acabou sendo deferido pela juíza do 2º Tribunal do Júri. As demais provas técnicas da reconstituição e laudos médicos legais, eles ainda estão sendo finalizados e serão oportunamente juntadas aos autos. Nesse exato momento, o que eu posso te dizer é que todos os depoimentos tomados exaustivamente pela equipe da Delegacia da Barra da Tijuca, que eu fui testemunha, Rodolfo, madrugadas em claro, eu presenciei o delegado Dr. Henrique Damasceno, ele trabalhando nesse caso com a sua equipe, com a doutora Ana Carolina, delegada assistente, diuturnamente, de maneira incansável, para poder realmente esclarecer a morte. Eita ferro. Bom, perdemos o contato, a gente está agora nesse momento junto com São Paulo, com a Sheila Magalhães, com o Ivan Brandão. Na hora que a Agatha prosseguiria aqui na entrevista, a gente estava conversando com o delegado Antenor Lopes, que é o diretor de polícia da capital, ou seja, é o chefe dos delegados da capital do Rio de Janeiro. O delegado que comandou o caso em si diretamente foi o delegado Henrique Damasceno. Tem uma entrevista coletiva às 11 horas, mas em primeira mão o delegado Antenor Lopes trazia aqui na Band News FM informações como a gente também mais cedo antecipava, que as mensagens encontradas através do equipamento nos celulares da professora Monique Medeiros, mãe do menino Henri, e do padrasto vereador Jairinho, já foram tá com a gente, Rodolfo, cabais fundamentais. Doutor Antenor, perdão, caiu a linha no momento em que o senhor concluía. Diga. Bom, então vamos lá. Eu vinha dizendo que o que foi determinante foram as provas técnicas encontradas no Celebrite, mais o trabalho incansável da equipe do Dr. Henrique Damasceno e da doutora Ana Carolina, a Medeiros, a delegada assistente. Eles trabalharam muito nesse caso, Rodolfo. Eu sou testemunha e vários momentos saindo da delegacia 4, 5 horas da manhã, olhando depoimentos, buscando material, enfim, tentando realmente esclarecer a verdade do que aconteceu com essa criança.
A Agatha Meirelles tem uma pergunta, diga, Agatha. Delegado, em relação, o Rodolfo falava sobre a possibilidade de ameaças para a mãe, para a Monique, por parte do vereador Jairinho. Há essa possibilidade em relação a Babá, porque a Polícia Civil já sabe que ela mentiu durante o depoimento, inclusive o celular dela foi apreendido na operação de hoje. Ela pode ter sido ameaçada pelo vereador? Olha, Agatha, a gente vai tentar realmente esclarecer isso, tá? A gente está buscando uma resposta para essa pergunta. Até o presente momento, nós não temos nenhum indício de ameaças por parte do Jairinho contra a mãe do menino, né? Pelo contrário, ela o defende a todo momento nos depoimentos. A versão dela era uma versão protegendo o vereador. Então, assim, não existe nos autos, no curso da investigação, até o presente momento, nenhum indício de que ela venha sendo ameaçada. Pelo contrário, o que existe até o momento indica que ela está realmente aliada ao doutor Jairinho, né, nesses depoimentos, nessa situação. Tá? E com relação a Babá, isso vai ser esclarecido, a gente pretende esclarecer isso em breve. Oi, delegado Antenor Lopes, Cristiano Pinho falando agora. Queria saber do senhor um pouco sobre a tipificação do crime, o que o Jairinho e a Monique podem responder, realmente aí com a perícia técnica comprovando que ele é o responsável pela morte. Seria um homicídio qualificado? A Monique também responderia pelo mesmo crime ou é diferente porque ela seria a pessoa que não agrediu, mas se omitiu? E queria saber também se, diante das outras informações que vieram à tona ao longo do inquérito, de testemunhas que também relataram ser agredidas pelo Jairinho em outros relacionamentos, se a pena ainda pode ser aumentada com esses agravantes. Olha, essa investigação, ela se iniciou com uma apuração de um suposto acidente doméstico, né? O que foi relatado inicialmente é que o menino, ele havia morrido devido a um acidente doméstico dentro de casa. Ele havia brincando ali na cama e caído, o que teria levado ao óbito. E agora, na investigação, a gente já pode afirmar que essa criança foi vítima de um homicídio. Então, o crime que a gente está imputando nesse momento é de homicídio duplamente qualificado, tá? Pela tortura e pela impossibilidade de defesa da vítima, por ser, obviamente, uma criança numa idade muito jovem, de apenas 4 anos, né? E que não tinha a menor condição de se defender dessas agressões. Então, é um homicídio duplamente qualificado. Tanto o Jairinho quanto a Monique? Nesse momento, sim. Até a finalização do inquérito, o delegado ele poderá indiciar um por um crime, outro por outro, né, nessa questão omissiva, ou não. Ou ambos pelo mesmo tipo penal. Isso vai ser melhor esclarecido até a finalização do inquérito. Depoimento desse sentido, de que ele ligou para um advogado que trabalha na área da saúde, ligou diversas vezes. Horas depois, o menino teria morrido 3 e pouca da manhã no Hospital Barra d'Or, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Mas que 2 horas depois ele já estava mandando mensagem, ligando enlouquecidamente para esse advogado, para pedir uma ajuda para ele, para dar celeridade, enfim, acelerar o processo de liberação do corpo para que o corpo nem passasse pela perícia do Instituto Médico Legal. Esse depoimento, acredito que tenha sido fundamental. Eu não sei quais outras informações você tem sobre essa ligação e essa tentativa dele de, óbvio, também já desde o começo atrapalhar o trabalho de investigação. Rodolfo, o doutor Henrique Damasceno e a equipe, eles foram extremamente meticulosos e cuidadosos. Essa investigação, como eu disse, começou como um possível acidente doméstico. Então, está completando 1 mês do crime hoje, tá? Todas as diligências foram feitas com o máximo cuidado e no decorrer das investigações, sim, isso foi chamando a atenção dos investigadores, essa frieza, esse comportamento completamente atípico, tá? Isso realmente não é normal, isso foge àquele padrão que a gente encontra nas pessoas e, obviamente, que tudo isso foi sendo trazido aos autos da investigação. E ontem nós conseguimos um depoimento muito importante de um alto executivo da área de saúde
confirmando que o padrasto, o vereador doutor Jairinho, ele tentou sim liberar esse corpo junto ao Hospital Barra d'Or sem que o corpo passasse pelo ML, ou seja, o corpo não sofreria a perícia e, obviamente, nós não teríamos como afirmar que essa criança foi assassinada. Mas isso não ocorreu, a equipe do Barra d'Or foi extremamente profissional, o próprio executivo foi extremamente profissional e cuidadoso, ele percebeu que esse pedido não tinha nenhum tipo de razoabilidade e ele colaborou totalmente com as investigações e é mais uma prova importante que consta na investigação. Enfim, a gente tem que liberar o doutor Antenor Lopes, tem mais uma pergunta, a Agatha também, enfim, ele tem uma entrevista coletiva já, tá dando em primeira mão a entrevista à Band News FM, trazendo fatos relevantes, informações relevantes para os nossos ouvintes. Doutor Antenor, da minha parte, a última pergunta, o que tem para frente agora? Prisão temporária de 30 dias, o que a polícia tem para ainda construir e montar nesses próximos dias ou semanas, no sentido de fechar esse quebra-cabeça todo? Rodolfo, nos próximos dias nós vamos finalizar as provas periciais técnicas. O Instituto Médico Legal está finalizando laudos complementares solicitados pelo Dr. Henrique Damasceno. O Instituto de Criminalística Carlos Éboli também está finalizando o seu trabalho com relação à reconstituição do dia do fato e outras perícias. Esperamos fechar essa investigação o mais breve possível e encaminhar esse inquérito ao Ministério Público para que esse casal vá a julgamento. Doutora, minha última pergunta é se tinha algum indício de que o casal fugiria, que já saberia por parte das investigações de que eles seriam presos. Há algum indício nesse sentido de que eles sairiam do estado ou até mesmo do país? Bom, as nossas equipes vinham monitorando o casal há alguns dias, tá? Porque realmente faz parte do nosso trabalho. Então, a gente tem que se antecipar a isso. E na data de ontem, o que as equipes detectaram foi que o vereador saiu da casa dele, foi até a casa da Monique. De lá, eles saíram juntos em direção a um outro imóvel em Bangu, esse imóvel onde eles acabaram presos hoje de manhã. Eles carregavam uma mochila, tá? E, obviamente, nós verificamos que eles não dormiriam nas suas residências, que eles estavam dormindo em um outro local, fora das suas casas, dos seus endereços declarados nas investigações. Mas, como nós estamos fazendo essa vigilância, então, assim que a Justiça decretou as prisões, e no primeiro momento da manhã, como determina a lei, as nossas equipes entraram e efetuaram a prisão, dando cumprimento à ordem do Poder Judiciário. Doutor Antenor Lopes, agora não é sobre a investigação, é para o Antenor Lopes como pai. Eu soube por um delegado hoje de manhã o quanto que as equipes elas se envolveram. Houve uma força-tarefa da Polícia Civil, não só da 16ª, da Delegacia da Barra, mas de outras delegacias, outros delegados, o senhor envolvido diretamente. E o quanto mais eles avançavam, havia não só um envolvimento, cada vez mais com a certeza de que realmente havia sido um assassinato, não um acidente doméstico, e o quanto que as pessoas foram se envolvendo também e até mesmo se emocionando. Como é que foi para o senhor e para as equipes chegar a essa conclusão? Como é que é para... Muitas vezes a gente fica no meio de tanta loucura, ainda mais no Rio de Janeiro, com crimes, com assassinatos, com execuções, mas quando é um crime que envolve, como o senhor disse, um menino de 4 anos, um indefeso, bate muitas vezes no coração mesmo de investigadores, delegados, policiais que estão acostumados a acompanhar crimes terríveis, né? Rodolfo, a Polícia Civil, nós esperávamos entregar realmente à sociedade a conclusão do que aconteceu com esse menino, e nós cumprimos a nossa missão constitucional, tá? E agora o caso está sendo entregue ao Poder Judiciário. Então, eu aqui representando a Polícia Civil do Estado de Rio de Janeiro, representando o nosso secretário Alan Turnovski, eu posso afirmar que a Polícia Civil considera que
está entregando aí a sua missão constitucional à sociedade fluminense. Queria agradecer ao delegado Antenor Lopes, diretor de polícia da capital do Rio de Janeiro, que nos deu entrevista em primeira mão aqui, exclusiva à Band News FM, trazendo detalhes sobre as prisões do vereador Jairinho e da Monique Medeiros, no caso ela, mãe do menino Henri, que segundo a Polícia Civil, não há dúvidas, foi assassinado, agredido e morto dentro daquele apartamento e não houve um acidente doméstico. A polícia tem convicção, como afirmou aqui o delegado Antenor Lopes. Delegado Antenor, queria, através do senhor, estender aí nossos parabéns à equipe num momento tão difícil, tão doloroso, ao doutor Henrique Damasceno, a toda a Polícia Civil, porque a gente sabe a influência do vereador Jairinho. A gente sabe que ele tem vários mandatos na Câmara, a gente sabe que o pai dele é o Coronel Jairo, que é de um reduto fortíssimo da Zona Oeste do Rio de Janeiro, inclusive tem acusações e suspeitas de envolvimento com a milícia, que cresce como cresce no Rio de Janeiro. A gente sabe que era uma investigação que não só era difícil de se construir, de se tocar, como também eventuais dificuldades ou tentativas de influência para impossibilitar que a polícia chegasse, a Polícia Civil, a esse resultado. E a Polícia Civil, em um mês, chega a essa conclusão, com provas, segundo o delegado, robustas e contundentes para levar à juíza e, consequentemente, a essa prisão temporária. Parabéns, doutor Antenor, obrigado pela entrevista aqui na Band News FM. Rodolfo, até uma próxima. Diga. Claro. Rodolfo, só queria deixar bem claro que, apesar de tratar-se de um vereador, filho de um deputado conhecido, não existiu nenhum tipo de interferência política, tá? Zero. Isso não aconteceu. A equipe do doutor Henrique Damasceno pôde desenvolver o seu trabalho de maneira técnica, profissional e competente dentro da lei. Isso aí eu posso garantir a você em nome da minha instituição. É isso que tem que ser, sem dúvida, como eu falei, tentativas, né? Tanto dele ter tentado, por exemplo, ligar para um alto executivo de um plano de saúde. Imagine, receber, sendo um alto executivo de um plano de saúde, ligação de um vereador que tem uma influência, que foi líder do governo de Crivella e que tem a influência que tem na Câmara de Vereadores. Se ele não tentou de alguma maneira, tentou, mas como bem disse o delegado Antenor Lopes, a Polícia Civil foi blindada e agiu de forma transparente e célere nesse caso. Obrigado, doutor Antenor, pela sua entrevista. Um abraço. Bom dia, Rodolfo. Um grande abraço para você.